irmãos amados, sei o quanto tem chorado, tantos problemas assolando as nações, enfermidades, desemprego, muita fome, gritos de guerras, desesperos, aflições. Mas ainda existe solução pro teu problema. Entregue a Cristo, Ele pode resolver. Receberás a tua bênção hoje mesmo, e no teu rosto um sorriso há de ter. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. As tuas lágrimas um anjo tem colhido e tem levado até o trono do Senhor. Enquanto as lágrimas estão se derramando, Ele derrama sua graça, seu amor. Não tenha medo da tribulação da vida. Tribulação também passou nosso Jesus. Que sofrimento teve Cristo no Calvário, como chorou por todos nós ali na cruz. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. E quantas vezes você fica desesperado, se preocupando com o que pode acontecer? Se está difícil, dobre agora os teus joelhos e deixe as lágrimas molhar todo o teu ser. Então verás que quando choras, Deus responde, resolve tudo e te consola o coração. Sinta esse anjo enxugando o teu rosto. Hoje tu vais com a vitória em tua mão. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Quer vitória? Vai chorando, geme e chora. Levante a mão, receba a bênção nesta hora. É só pedir, mas vai chorando, geme e chora. Chora mais um pouco, chora. Olha o teu rosto, não é fácil, mas breve tem, quem sabe agora. Veja o anjo descendo na mão, a benção trazendo, ele veio te entregar esta vitória. É isso aí, você relembrou com Matos Nascimento. E você, quer vitória? Quer vitória na tua vida? Quero que você saiba que todo esse programa, todo empenho que a Assembleia de Deus de Içara tem em proporcionar a você essa programação é com o intuito de que você tenha vitória na sua vida espiritual, tenha vitória na sua vida secular, tenha a tua vida transformada, mudada. Deus quer fazer isso na tua vida. E nós da Assembleia de Deus em Içara estamos aqui nessa manhã para te falar essas verdades abençoadoras para a tua vida. Agora eu quero chamar a tua atenção porque é o momento mais importante do nosso programa Conexão Gospel.
é o momento da palavra de Deus, da ministração da palavra de Deus. E hoje nós temos o prazer em trazer um dos nossos companheiros, presbítero Marcelo Ortiz, ministrando uma mensagem para o teu coração. Preste atenção, é o momento da ministração da palavra de Deus. Muito bem, eu quero saudar a todos os nossos telespectadores do canal 19, do programa Conexão Gospel, com a paz do Senhor Jesus Cristo. E neste dia nos é dada a oportunidade de estar aqui e poder transmitir a você uma mensagem da palavra de Deus. A você que não me conhece, eu sou o presbítero Marcelo Ortiz, sou obreiro da Igreja Assembleia de Deus de Içara, e neste momento eu quero repartir com você, dividir com você uma porção das Sagradas Escrituras, a palavra de Deus, que está no Evangelho que escreveu São Mateus, no capítulo de número 19, e o versículo de número 13, que nos diz assim: Trouxeram então a Jesus algumas crianças, para que ele colocasse-lhes as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam, dizendo, e Jesus, porém, respondeu, dizendo também, Deixai vir a mim os pequeninos, não os estorveis, porque dos tais é o reino dos céus. Muito bem, queridos telespectadores, nós temos aqui uma mensagem, uma passagem em que o Senhor Jesus estava cercado por crianças, no meio da sua caminhada, da divulgação do Evangelho, da pregação do reino dos céus, e os discípulos, vendo aquela cena, ficaram preocupados, achando que as crianças estariam atrapalhando ou tomando o tempo do Senhor Jesus Cristo. E repreendiam as crianças. Quando Jesus, vendo aquilo, repreendeu-os também e disse, olha, deixai vir a mim as criancinhas, porque das tais é o reino dos céus. E nós podemos extrair daqui uma mensagem que nos ensina de que forma nós podemos alcançar esta tão grande e maravilhosa bênção que é o reino dos céus, que é a salvação eterna. Nós sabemos que, se for perguntado a qualquer pessoa se ela quer um dia morar no céu, se um dia ela quer herdar o reino dos céus, ela vai dizer que sim. Se nós perguntarmos a qualquer indivíduo, qualquer cidadão, se o céu lhe pertence, ela vai afirmar com certeza e categoricamente que sim. Porém, a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada, nos ensina e nos revela que o reino de Deus só toma posse aquele que pratica, aquele que vive, aquele que aplica a palavra de Deus na sua vida. Que o reino dos céus pertence àquele que confessa e crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, é o único, verdadeiro e suficiente Salvador. E Jesus sempre usou de comparações, Jesus sempre costumou usar figuras de linguagem para transmitir a sua mensagem. Jesus usava as coisas simples do dia a dia para transmitir o Evangelho e facilitar a compreensão da sua mensagem. Então, nesse momento, quando Jesus repreende os discípulos e diz a eles que o reino dos céus pertence às crianças, ele quer dizer também que para qualquer um de nós podermos um dia herdar o reino dos céus, podermos um dia adentrar o reino dos céus e por toda a eternidade vivermos com o nosso Criador, nós temos que nos tornar como uma criança. E no sentido de que a criança, ela depende do pai. A criança, ela precisa do pai. A criança, ela sem o seu pai, ela não é nada. Ela não sabe o que fazer, ela não sabe que decisões tomar. A criança, ela é totalmente dependente do pai. E uma das maneiras de nós encontrarmos e alcançarmos a salvação é ser como criança na questão de dependermos totalmente do nosso Deus. E essa dependência fala de você entender a palavra, obedecer a palavra, praticar a palavra de Deus, porque não basta ouvir. Tiago escreve no texto sagrado e diz que não basta sermos ouvintes da palavra de Deus, nós temos que praticá-la. Muita gente ouve, muita gente até concorda, muita gente até diz que realmente é assim mesmo a palavra de Deus, porém não as coloca em prática. E Jesus, ele é enfático quando ele diz que nós temos que colocar em prática. Nós temos que ler,
estudar, meditar, aprender acerca do texto sagrado, mas devemos, acima de tudo, colocar em prática os ensinamentos do Senhor Jesus. Muitas pessoas querem o reino dos céus, muitas pessoas creem na sua salvação, porém não são como crianças, ou seja, não querem depender de Deus, querem tomar as suas próprias decisões, querem mandar nas suas próprias vidas, fazem coisas e não consultam a Deus, praticam coisas e não questionam, não perguntam se realmente estão na direção de Deus, se estão conforme a palavra do Senhor, se estão fazendo aquilo que agrada ao Pai Eterno. Então, a pessoa que não depende de Deus, você que me assiste, se você professa uma fé, se você crê que você é salvo, que o reino dos céus lhe pertence, mas se você não depende de Deus na questão de vivenciar a sua palavra, na questão de ser conforme a palavra de Deus nos ensina, na questão de obedecer os princípios estabelecidos pelo nosso Deus, infelizmente a notícia que eu tenho que lhe dar, ela é triste, você não tem direito ao reino dos céus. Jesus falou que o reino dos céus é tomado à força, ou seja, existe o esforço, e esse esforço fala de você viver esta palavra, de você praticar os princípios, regras e normas que Deus, na sua infinita sabedoria, estabeleceu na Bíblia Sagrada. Se você não vive os princípios morais, éticos, colocados por Deus aqui na Bíblia, infelizmente você não pode herdar o reino dos céus. Mas se você tem o coração como uma criança, que você realmente entende que você precisa de Deus, que você tem que depender de Deus, que a sua família tem que estar no centro da vontade de Deus, eu te dou uma boa notícia neste dia: você é herdeiro do reino dos céus. Outra coisa que nós vemos, que uma criança ela não guarda mágoa, ela não guarda ressentimento. Uma criança, ela pode até brigar com outra criança, ela pode se desentender com outras crianças, ela pode até receber uma bronca, vamos dizer assim, do seu pai, da sua mãe, mas em alguns minutos, pouco tempo depois, ela já esquece, ela já volta e abraça o pai, ela já volta e abraça os amigos, ela já volta e abraça os seus irmãos. Então nós temos que entender que para herdar o reino de Deus, nós temos que ter um coração limpo, um coração puro, um coração sincero, um coração que não guarde mágoa, que não guarde ressentimento, que não guarde nenhum tipo de sentimento que venha a entristecer o nosso Deus, que venha a ser contrário à palavra de Deus. Jesus nos ensinou o princípio do amor. Ele disse: amai a Deus acima de todas as coisas e o seu próximo como a si mesmo. Esse é o principal mandamento, o mandamento do amor, de amar a todos, amar as pessoas, de mesmo que você seja, quem sabe, caluniado, difamado, que alguém lhe persiga, alguém lhe traia, alguém lhe faça algo que lhe entristeça, você não pode guardar ressentimento. Você tem que ser como um desses pequeninos que cercaram a Jesus, e que Jesus, olhando, vendo os seus corações de criança, corações sinceros, disse: olha, quem quer entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança dessa, tem que ter o coração limpo, o coração sincero. A criança, ela depende do pai, a criança, ela não guarda nenhum sentimento ruim, nenhum ressentimento no seu coração. E outra coisa, a criança, ela é sincera. A criança, ela tem um coração puro no sentido de que aquilo que ela fala sai e procede do seu coração. Ela não mente, a criança no sentido, ela não mente. A criança, o que ela tem que dizer, ela diz. Então, para você herdar o reino de Deus, você tem que ter sinceridade. Você tem que realmente professar a sua fé com o coração voltado a Cristo. Você tem que realmente viver aquilo que a Bíblia ensina. Você tem que realmente viver segundo as regras que Deus estabelece na sua santa e bendita palavra. Então, se você que me ouve, que me assiste neste dia, nesse programa, creia que esta é uma oportunidade única, quem sabe, que Deus está lhe dando. Aí onde você está me assistindo, você tem a oportunidade de ouvir esta mensagem, não uma mensagem humana, não uma mensagem tirada de um livro escrito por um escritor famoso, por um conhecido, por um guru de autoajuda, como hoje temos muitos aí na nossa sociedade. Não, você está ouvindo uma mensagem extraída da palavra de Deus. E quem sabe quem tem o melhor para você, quem sabe o que é melhor para você, é o nosso Deus, através da sua palavra. Sabe por quê? Porque Deus é o único que conhece o passado, o presente e o nosso futuro.
Não existe adivinhação, não existe previsão futurística. Talvez você tenha ouvido uma previsão que tenha acontecido, mas isso foi coincidência. O único que conhece o nosso futuro, o único que conhece a nossa história antes dela acontecer, o único que sabe o que nós vamos falar antes de nós abrirmos a nossa boca, é o nosso Deus. Então ninguém melhor do que Deus para saber aquilo que nos é melhor. Deus, Ele é fiel. Deus, Ele quer te salvar. Deus, Ele quer te abençoar. Deus, Ele quer que o dia em que chegar a morte, porque todos nós estamos destinados a morrer. Um dia nós vamos enfrentar a morte, que traz medo, que traz temor, que traz pavor a muita gente. Mas se você conhecer a Cristo, aceitá-lo como Salvador, se tornar dependente de Cristo, viver a sua palavra, ser sincero, ter um coração puro, entregar-se totalmente, incondicionalmente ao Senhor, você herdará o reino de Deus, viu? E a morte não será mais motivo de pavor, de temor, de medo, mas a morte será apenas uma passagem, uma transferência da vida terrena para a vida eterna. E essa eternidade é com o nosso Criador, com Deus que nos ama, com Deus que diariamente